Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Eu estava com um pensamento para ministrar hoje, uma mensagem de cunho extremamente doutrinário. E quando eu sentei para estudar, o Espírito Santo me trouxe ao coração esta palavra e ela ficou comigo. E é uma palavra profética para a sua vida, é uma palavra de conforto, de consolo, de esperança, de luz, de guia para a sua alma. Diga amém. Então, nós vamos ler o segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7, e eu vou falar sobre as coisas vão se encaixar em sua vida. As coisas vão se encaixar em sua vida. Só quem recebe diz assim: Senhor, eu recebo. Diz assim o texto: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é apertado. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse ele: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Diz amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, por favor. O que pode estar fora do lugar na sua vida? Eu tenho um amigo, e é um amigo muito querido, muito amado, e ele não enxerga fisicamente, ele tem a limitação visual. Alguns dos irmãos o conhecem, mas ele anda sozinho da cidade onde ele mora. Eu já tentei convencê-lo a vir embora para a Feira de Santana, e ele me disse que não, porque lá ele sai de casa sozinho, vai na padaria, vai no mercado e não precisa de ninguém. Ele anda de bicicleta. Mas um dia eu cheguei na casa dele e ele estava quase desviado, ele estava atribulado, e eu perguntei o que foi, e ele me mostrou o dedão do pé com a unha levantada. A esposa, na arrumação da casa, mudou o sofá de posição na sala e não avisou para ele. Então, quando ele levantou de madrugada para ir ao banheiro, ele chutou o pé do sofá. Ele estava fora de série. Por quê? Porque alguma coisa estava fora do lugar. Muitas vezes nós temos na nossa vida coisas que se desarrumaram. Passa um vento e tira as coisas do lugar. Vem um ataque maligno muitas vezes e tira as coisas do lugar. Nós mesmos, muitas vezes, por não sermos organizados, fazemos com que as coisas da nossa vida saiam do lugar onde deveriam estar.
E com isto, a vida vira uma pequena, ou não tão pequena, bagunça. E isto nos desestabiliza, nos desorganiza, e alguns de nós têm o hábito de responsabilizar Deus pelas coisas que estão fora de ordem. Outros responsabilizam Satanás pelas coisas que estão fora de ordem, e muitas vezes é realmente uma ação maligna. Mas nós precisamos estar atentos à razão pelas quais a bagunça está feita. Estes dias eu precisei sair muito apressado, mas na hora de sair eu não encontrei a chave do carro. E eu tenho um hábito, bom ou ruim, é meu hábito. Normalmente eu coloco as coisas no mesmo lugar, porque eu estabeleço padrão de comportamento, estabeleço rotina. Mas a chave sumiu e ela não sai andando. Precisei pedir que alguém me buscasse, ela não estava em casa, e eu saí atrasado e cheguei atrasado, para só depois imaginar onde poderia estar, porque eu pensei, Vitória pegou essa chave e jogou atrás do sofá. Foi revelação, a chave estava lá atrás do sofá, porque estava fora do lugar. O texto que nós estamos lendo, ou que nós acabamos de ler, é um texto que, na verdade, eu nunca preguei nele. Nunca preguei nesse texto. Mas eu penso que todos aqueles que são amantes da palavra de Deus e dos milagres nela registrados, conhecem ou já leram esse texto, já passaram por esse texto, já estiveram por aqui. O texto menciona os momentos iniciais do ministério de Eliseu, como sucessor do profeta Elias. Vale lembrar, queridos, que Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, foi auxiliar do profeta Elias por muitos anos. O texto bíblico diz que Eliseu era quem deitava água às mãos de Elias, ou seja, Elias estendia as mãos para Eliseu jogar água a fim de que ele lavasse as suas mãos. Ele foi chamado para seguir Elias depois daquele desafio do Carmelo. Os irmãos lembram que Elias faz aquele desafio com os 400 profetas de Baal e as 450 profetisas de Azera. O fogo desce do céu, queima o holocausto. Elias está extremamente motivado, revestido de autoridade e poder. Mas quando Elias termina todo aquele movimento, o povo de Israel volta cada um para o seu lugar. Ou seja, alguns textos dizem assim, e cada um foi pelo seu caminho. Ou seja, houve um grande avivamento, o poder de Deus se manifestou, a unção desceu, o fogo desceu, o povo viu Deus, mas depois de tudo aquilo simplesmente foram embora. Sabe, aquele culto poderoso, extraordinário, pentecostal, avivado, que o povo pula, cai, batiza no Espírito Santo, fala em línguas, mas quando termina o culto, vai todo mundo embora do mesmo jeito e ninguém é transformado, ninguém desenvolve compromisso com Deus. Foi esse cenário que Elias viveu, e aquilo gera uma frustração tão tamanha em Elias, que ele foge para o deserto. Lá no deserto, Elias tem um encontro claro e real com Deus, e ele retorna, e no retorno ele passa em Abel-Meolá, cidade de Eliseu, e a Bíblia diz que Eliseu estava trabalhando na lavoura, e ele estava por detrás da 12ª fileira de bois, ou seja, ele estava na 12ª fileira de bois lavrando terra, e Elias passa e joga sua capa sobre Eliseu. Jogar a capa ali era um símbolo claro de transferência de autoridade, era um símbolo claro de convidá-lo para sucedê-lo. E Eliseu deixa tudo, sacrifica os bois, distribui a carne dos bois para o povo que trabalhava com ele, queima a lenha e segue com Elias. Doravante, Eliseu vai ser assessor, auxiliar, obreiro aprendiz
discípulo de Elias no desenvolvimento do seu ministério, até os dias, ou o dia, que Elias foi levado ao céu num redemoinho. Então Eliseu acompanhou Elias durante muitos anos, e depois, diga-se de passagem, Eliseu desenvolveu o seu ministério por aproximadamente 60 anos. Vou repetir. O ministério de Eliseu durou aproximadamente 60 anos. O seu ministério, o de Eliseu, foi mais amplo do que o ministério de Elias, porque Elias atuou apenas em Israel. Eliseu atuou em Israel e atuou na Síria. O rei da Síria mandava consultar Eliseu sobre decisões a serem tomadas. O texto revela isto. Sobre Israel, nos dias de Eliseu, reinaram Jeorão, Jeú, Jeoacás e Jeoás, ou seja, ele profetizou durante o período de pelo menos 4 reis famosos da história de Israel. A Bíblia Sagrada nos informa que o episódio que culmina com a ascensão de Elias e a sucessão de Eliseu ao profeta Elias se dá no capítulo 2 do segundo livro dos Reis. Elias estava com Eliseu em Gilgal, e é muito interessante porque no capítulo 2 Elias diz a Eliseu: fica aqui em Gilgal, porque Deus me enviou a Betel. E Eliseu diz assim: vive o Senhor, também vive a tua alma, como eu não te deixarei. Elias então viaja para Betel e Eliseu vai junto. Alguém se apresenta, a Bíblia diz que eram os filhos dos profetas. Por quê? Porque Elias é diretor de uma escola de ministério profético. Ele é um professor, ele é um orientador, é um profeta antigo, respeitadíssimo no território de Israel. Quando os filhos dos profetas encontram Eliseu, eles dizem assim: tu sabes que o Senhor hoje vai tomar o teu Senhor de diante de ti, por cima da tua cabeça. Ou seja, os profetas já sabiam que Deus iria arrebatar Elias. E Eliseu diz assim: calai-vos, porque a mim também o Senhor falou. Calai-vos, porque a mim também o Senhor falou. E ele vai seguindo. Ele já sabia o que ia acontecer, ele não vai largar Elias sozinho. Quando chega em Betel, Elias diz assim: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou até Jericó. Eliseu diz: vive o Senhor e também vive a tua alma, que eu não te deixarei. E eles vão seguindo. Quando chega em Jericó, Elias diz: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou até o Jordão. E Eliseu responde: vive o Senhor, também vive a tua alma, como eu não te deixarei. Isso está no capítulo 2. No caminho para o Jordão, Elias olha para Eliseu e diz assim: pede-me o que tu queres que o Senhor te dê. Eliseu diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está em ti. Eliseu está dizendo: da unção que repousa sobre ti eu quero, mas quero o dobro. Eu quero mais. Diga comigo: eu quero mais. Outro dia alguém chegou para mim no final de uma pregação em algum lugar por aí e disse assim: pastor, ora por mim para Deus me dar a unção que está na sua vida. Eu disse: mas para quê? Se você pode ter mais, se a fonte é inesgotável, se Deus tem para te dar até te banhar, vamos orar para Deus mandar mais? E a Bíblia diz que Elias, quando chega no Jordão, atravessa o Jordão, ele toca a capa e o Jordão abre, e eles passam o Jordão, e depois do Jordão, uma cavalaria de fogo, uma carruagem de fogo, passa entre Eliseu e Elias e separa um do outro, e o redemoinho toma Elias e o leva para o céu aos olhos de Eliseu. Eliseu, olhando para o céu, grita: meu pai, carros e cavaleiros de fogo levaram o meu Senhor. A capa de Elias caiu, e Eliseu pegou,
E acontece que aqueles filhos dos profetas que disseram a Eliseu: hoje o Senhor vai tomar Elias diante dos teus olhos, estavam acompanhando os dois, só que eles acompanhavam de longe. Tanto que o texto diz que eles estavam do outro lado do Jordão. E eles viram quando a capa de Elias caiu e Eliseu pegou. Quando Eliseu pega a capa, os filhos dos profetas reconhecem que Deus havia escolhido Eliseu para ser sucessor de Elias e dirigir o ministério profético em Israel. A partir de agora, Eliseu é o líder da escola de profetas. A partir de agora, Eliseu se torna líder do ministério profético em Israel. E o interessante é que é um ministério promissor. O ministério de Eliseu cresceu. Basta o irmão ler o capítulo 6, versículo 1, que agora nós lemos. Os servos, os filhos, os alunos do ministério de profetas chega para Eliseu e diz assim: o lugar que nós estamos habitando é apertado, é estreito, tem muita gente, não cabe mais. Eu gostaria de te mencionar nesta noite, olha o que eles dizem a Eliseu: vamos construir um lugar maior. Observem, eles estavam incomodados com o lugar apertado. O que isso me ensina? Me ensina que eu devo me incomodar com aperto. Eu não devo murmurar, mas devo buscar ampliar a tenda. Só 2 pessoas ouviram. O que quero dizer com isso? Alegre-se em todas as circunstâncias. Provoca assim o vizinho, fala com ele: alegre-se em todas as circunstâncias, mas não se acomode a elas, não se adeque a elas. Deixa eu te dar uma palavra da parte do céu esta tarde que veio ao meu coração enquanto eu estudava. Deus vai te tirar do aperto ainda este ano. Deus vai te tirar do aperto ainda este ano. Tem gente que pensa que quando fala tirar do aperto, pensa apenas em área financeira. Tem gente que está apertado financeiramente e que está quase explodindo. Mas Deus vai te tirar do aperto na vida conjugal. Deus vai te tirar do aperto na tua saúde. Deus vai te tirar do aperto nas pressões que você está sofrendo. O que eu estou te declarando é que Deus vai mudar o teu cenário e vai te colocar em lugar amplo. É tempo de cura, de milagre, de restauração e de ampliação para a tua vida. Se você recebe esta palavra aqui no templo ou online, diga glória a Deus, diga amém, aplauda ao Senhor. Deus vai te tirar do aperto. Aleluia! Tudo bem, eu admito que tem crente que aprendeu tanto viver no aperto que ele acha que Deus só se agradará dele se ele estiver na moenda, na luta. Eu lembro do pastor que estava contando que o pai dele vivia de bicicleta, evangelizando, ganhando almas, abrindo igrejas, e um dia um irmão chegou para ele e disse assim: olha, Deus falou comigo para te dar um carro, está aqui a chave, é teu. E o pai dele falou assim: eu te repreendo, Satanás. Aí ele disse: meu pai estava tão acostumado com aperto que ele pensou que o diabo estava usando o irmão, e na verdade o diabo estava usando o aperto dele para travar a mentalidade dele. Então tem gente que se acostuma tanto com sofrimento, dor, angústia, sufoco, amargura, moenda, que quando Deus quer tirá-lo do sofrimento, ele pensa que é o diabo que está tirando ele da luta. Então eu quero declarar na sua vida que você vai sair do aperto. Agora, para isto,
o texto nos ensina algumas coisas que eu quero compartilhar com você, em não muitas palavras. E a primeira delas, se você quer sair do sufoco, tenha uma ideia. Tenha uma ideia. Deus vai te dar uma ideia nova. Senhor empresário, vendedor, personal, nutricionista, médico, representante comercial, Deus vai te dar uma ideia. Olha o texto no versículo 1: os filhos dos profetas chegam para Eliseu e dizem: o lugar que habitamos diante da tua face é apertado, vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar. Deixa eu te falar, leve a sério as ideias que Deus gera no seu coração. Isaías capítulo de número 32, versículo de número 18, versículo 8, o profeta diz assim: mas o generoso projeta coisas generosas, e na sua generosidade estará de pé. O profeta está dizendo que quando a tua alma é generosa, Deus te dá projetos generosos, e esses projetos generosos te manterão de pé. Lá no livro que recebe o nome de Jó, capítulo de número 22, versículo 28, está escrito assim: em determinando tu um negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Quando Deus te der uma ideia, permaneça firme nela, e o próprio Deus vai abrir caminhos para você alcançar o propósito que Ele gerou no teu coração. Quando isto acontecer, em nome de Jesus, acredite nas suas ideias, porque Deus vai te trazer ideia nova. Você pode até pensar que é ridículo, mas Deus vai te trazer ideia nova. Fica atento, para pensar nas coisas. Eu disse aqui outro dia que a crise tende a tirar a nossa visão. Quando você está em crise, você não costuma ver porta de saída, você não costuma ver porta aberta. A crise tende a te deixar com a visão embaçada. Mas a palavra do Senhor deixa muito claro que o Senhor abre a nossa visão e faz-nos ver fonte aberta no deserto. Se você quer, se o teu coração deseja sair desta situação de agonia e de aperto, deixa Deus trabalhar as tuas ideias, deixa Deus te dar projetos novos, deixa o Senhor iluminar a tua mente e segue a orientação do Espírito Santo de Deus. Só quem recebe diga glória ao Senhor Jesus, glória a Deus e aleluia. Tenha uma ideia. Os nossos erros são cometidos normalmente em atitudes que tomamos sem ruminar, sem sentar, planejar, escrever, sair da zona de conflito para ouvir Deus onde ninguém está dando opiniões. As muitas opiniões são boas, mas nunca deixe depois delas, sempre ouvir a direção de Deus, porque a direção de Deus pode ser diferente de todas as opiniões que te deram.
E se alguém te disser, mas eu te dei uma sugestão e você não obedeceu, tenha segurança para dizer: esta foi a direção que o Senhor colocou no meu coração. E a direção que o Senhor colocou no teu coração, Ele vai te levar em caminhos vitoriosos para a glória do seu nome. Tenha ideias. Segundo lugar, o texto nos ensina que se você quer viver o milagre para sair do sufoco, tenha um profeta sobre a sua vida. Eu vou repetir e explicar. Tenha um profeta sobre a sua vida. Não. Eu não estou dizendo para você ter um profeta ou uma profetisa para você consultar. Então eu vou agora na casa da irmã Josefina, da irmã Trifosa, porque Deus usa a irmã Trifosa em línguas estranhas, a irmã Trifena na interpretação, e é hoje que Deus vai me dizer. Não é isso que eu estou falando. Tenha liderança espiritual sobre a sua vida. Seja pastoreado, seja orientado segundo a palavra de Deus. Crentes, isso é um princípio espiritual. Crentes precisam ser pastoreados. Pastor, mas tem tanto pastor abusivo, autoritário. Seja pastoreado por quem te guiará com o cajado do Senhor, te guiará com a palavra de Deus. Seja pastoreado por quem não acha que é seu dono, que você é seu subalterno. Seja pastoreado por quem ama a tua alma como aquele que tem consciência que vai dar conta diante de Deus por ela. Um dia, isso está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, capítulo 4, a Bíblia diz que uma mulher, dentre as mulheres, dos filhos dos profetas, chegou a Eliseu e disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Na hora da crise, aquela mulher tinha a quem buscar, ela tinha a quem procurar. Eu já vi pastor reclamando e dizendo: as pessoas só me procuram quando estão com problemas. Mas lamentavelmente, se esse é o caso que você sente, pastores são estabelecidos para socorrerem ovelhas quando estão feridas mesmo. Tem que guiá-las para que elas não se firam, mas aqui acolá uma salta fora da trilha e se fere. E é papel do pastor curar mesmo, colocar remédio, consertar a perna quebrada, carregar no colo. Faz parte do propósito do chamado. Se nós como líderes não entendermos isto, então não compreendemos o propósito da vocação que recebemos. Tenha um profeta sobre a sua vida. Imagina aí o texto, quando eles conversam com Eliseu e dizem assim: vamos cada um de nós ao Jordão, versículo 2, tiremos ali uma viga e façamos ali um lugar para habitar. Eliseu disse: ide, podem ir. Mas um deles se achega a Eliseu e diz assim: serve-te de ires conosco, nós não queremos ir sozinhos, queremos que tu estejas conosco nos guiando. 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai foram suficientes para uma geração inteira desviar e adorar o bezerro de ouro, sob a liderança de Arão. Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que pastores precisam ter a consciência da responsabilidade que Deus lhes deu em relação à igreja. Não é que o pastor é mais especial, é mais importante, não é necessariamente porque ele prega mais do que os demais, é porque ele recebeu de Deus o cajado, e com o cajado ele guiará o rebanho. Vai subir no púlpito quem prega melhor, vai subir no púlpito quem ora mais bonito, vai subir no púlpito quem tem mais título, mas a questão é que Deus entregou o cajado a alguém, e esse cajado representa a autoridade para conduzir o rebanho.
Eu vou dizer uma coisa: nunca pense que a autoridade é para espancar o rebanho, nunca pense que a autoridade é para machucar a ovelha, porque não é. A palavra autoridade, na sua raiz, na sua etimologia, significa fazer crescer. É papel daquele que exerce autoridade fazer com que os seus liderados cresçam, melhorem, evoluem, conquistem novas posições. E eu quero declarar nesta noite sobre a sua vida: tenha um pastor sobre a sua vida. Você não gosta do pastor desta igreja? Procure um pastor ao qual você vai submeter-se como líder espiritual sobre você. Mas não resolva viver a bel prazer, ao léu, sozinho, por conta própria, porque claramente homens precisam ser pastoreados. Presta atenção: Abraão teve Melquisedeque, Moisés teve Jetro, Isaac teve o seu pai Abraão, Isaac pastoreou Jacó, Jesus cuidou dos 12 apóstolos. Paulo, o apóstolo mais influente do Novo Testamento, teve Barnabé para lhe guiar, para lhe ensinar. Todos nós precisamos ser orientados, precisamos ser pastoreados. Não pense que o fato de eu ser o pastor titular da igreja, ou pastor sênior, como em algumas regiões se prefere pronunciar, em outras se chama de pastor presidente, uma expressão que de certa forma me desconforta, mas o fato é que não importa a posição que eu sou pastoreado. Eu tenho pastores para quem eu ligo quando preciso de um conselho, de uma orientação, de uma oração, de uma palavra, e às vezes eu saio daqui e vou ao encontro deles para ser orientado, porque nós precisamos ser pastoreados e orientados pela palavra de Deus. Você quer sair do aperto, quer sair da crise, quer sair da dificuldade? Tenha um pastor, tenha um profeta, tenha liderança espiritual sobre a sua vida. Só quem recebe essa palavra diz amém. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto para sair do aperto: dá um toque na pessoa do seu lado e diz para ele assim: você não vai sozinho. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi, e já volto para o texto, é que quando você não consegue orar porque a angústia é tão grande, Deus levanta alguém para orar por você. E às vezes é alguém que não te conhece. O Senhor vai lá e sopra teu nome, e essa pessoa ora por você. Eu aprendi que quando a gente nasce, dentro do plano de Deus, outras pessoas também nascem e que farão parte da nossa vida. São pessoas que Deus vai colocar na posição certa, na hora certa, e que vai cruzar a tua trilha e serão bênçãos na tua vida. Algumas permanecerão contigo por anos a fio até a velhice, algumas vão ficar apenas um tempo, porque o propósito inclui apenas um tempo, mas Deus nunca te deixará sozinho. Quando eles dizem a Eliseu: serve-te de ires conosco, Eliseu diz assim: eu irei. Está no versículo 3. Porque o Senhor jamais te deixará e jamais te desamparará. E o detalhe: muitas vezes a presença de Deus é representada por companheiros que Ele levanta para a tua travessia. Tem um texto de Paulo que me encanta, está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, é um texto poético, ele me eletriza, ele é maravilhoso, porque o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados,
perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Provoca o irmão do seu lado e fala com ele assim: você não será esmagado. Deus não vai deixar. Ele vai levantar socorro. Ei, sempre haverá um Simão Cirineu para te ajudar a levar a cruz. E incrivelmente, muitas vezes, o Senhor levanta as pessoas mais improváveis para te ajudar. Quantas vezes você estava dormindo e você acordou lembrando de alguém e Deus te fez orar por esse alguém? Quem já viveu essa experiência? Levanta a mão. Esse alguém estava sozinho e Deus resolveu colocar você como companhia, você como instrumento de oração. Eu lembro que uma certa feita eu deitei aflito, amargurado, angustiado, péssimo. E eu disse no meu coração: eu precisava que alguém orasse por mim hoje, porque eu não tenho condição nem de orar para dormir. E deitei. Lá por quase 2 horas da manhã o meu telefone tocou. O telefone tocar 2 horas da manhã, irmão, você atende apavorado. Quando eu atendi o telefone, que eu disse: pois, alô? A pessoa gritou de lá: Senhor Jesus, toma o teu servo na tua mão. E disparou, e orou um tempão por mim, fez quase uma vigília. Quando terminou a vigília, ele disse: olha, eu estou no monte, e Deus mandou eu ligar para orar por você agora, que você está precisando de oração. Ei, você não vai sozinho. Deus vai levantar colunas de sustentação, Deus vai levantar cobertura de oração, Deus vai levantar companheiros de viagem, intercessores, que vão apoiar a tua jornada de fé. Tua luta não será solitária. E não precisa sair contando para todo mundo seus segredos, não. Deus simplesmente levanta os intercessores na hora que Ele quiser e com a informação que Ele quiser compartilhar. Então, você vai sair do aperto e Deus vai levantar pessoas que vão te ajudar a caminhar e sair da luta que você se encontra. Quarto lugar, e eu quero levantar um destaque aqui. O texto diz, no versículo de número 5, que o ferro caiu na água. É muito interessante isso, porque o que caiu na água não foi o machado completo. O relato do texto dá a entender que o cabo do machado ficou na mão, caiu o ferro. Só quem já trabalhou com pá, enxada, machado, sabe que o ferro só cai quando não está encaixado, não está preso no cabo. Eu ainda lembro que meu avô tinha uma pecinha de ferro, e às vezes de madeira, me parece que o nome era cunha. Isso mesmo? Ahá! Pegava a cunha e batia ali no cabo para forçar, e o cabo abria um pouco para ajustar na peça de ferro e não soltar. Só solta quando não está encaixado. O que não está encaixado na sua vida? O que está caindo, despencando, bagunçando na sua vida? Está faltando alguma coisa, algo não está no lugar. Mas a palavra que o Senhor me trouxe para o teu coração nesta noite foi: tudo vai se encaixar. Por quê? Porque o profeta está perto, porque você não está só, porque Deus está cuidando das tuas questões. O que faltava na tua vida, recebe essa palavra, o que faltava na tua vida, Deus vai trazer. Aleluia! Agora observe uma coisa:
para que tudo se encaixe, para que o milagre aconteça. Há algumas lições aqui que não podem ser ignoradas. Olha o que o texto diz, e aí eu volto para o versículo 2. Vamos até o Jordão, e no versículo 4 diz: e chegando eles ao Jordão. Chegando onde? Chegaram onde? Você sabe o que significa a palavra Jordão? Que desce, aquele que desce, porque a nascente do Jordão é nas montanhas, e ele desce banhando todo o território de Israel. Eu e você precisamos entender que para as coisas se encaixarem é preciso descer. É preciso aprender o caminho da humildade e da humilhação. Mesmo quando você tem razão, muitas vezes é preciso descer. Baixa. Ainda que o outro tenha a sensação que passou por cima de você. Eu passei por cima mesmo, porque eu sou macho. Mas a Bíblia diz que Deus exalta aos que se humilham e humilha aos que se exaltam. E a Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Sabe o que é resistir ali? Resistir ali é colocar o pé na porta. Jeová trava. Então, em nome de Jesus, para que as coisas voltem ao lugar, desça. Às vezes o marido altera, e ele é do tipo dono da verdade. Se a senhora subir a voz também, cada vez que um grita e o outro grita, o primeiro quer gritar mais alto. Mesmo a senhora tendo razão, desça. Às vezes é a esposa querendo colocar fogo no oceano, e se você vacilar, seu barquinho queima. Irmão, só Jesus na terra. Baixa, desce. Deus está vendo. Não é ser besta, não é ser idiota, é aprender que o caminho da exaltação é a descida. No reino dos homens, quem mais sobe, mais aparece. No reino de Deus, quem mais desce, mais cresce. Jesus se humilhou. A Bíblia diz, eu disse aqui domingo, eu li domingo, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, tornou-se servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi proposital, mas esses degraus me servem muito bem para ilustrar isso. Existindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e assumiu a forma humana, e achado na forma humana, tornou-se servo. Porque ele poderia ter vindo como homem e ser imperador, ser rei, príncipe, mas ele veio como servo, e foi obediente até a morte, desceu ao máximo, e Paulo ainda diz, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente acima de todos,
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, se for necessário descer, desça. Não entese o arco. Quando você se exalta, você briga as tuas pelejas. Quando você se humilha, Deus briga as tuas pelejas. Pode ser que ainda não tenha se encaixado, porque você ainda não aprendeu os degraus de descida. Olha a outra lição que nós aprendemos aqui. O texto diz, no versículo de número 4, e cortaram madeira, e cortaram madeira. Você quer que as coisas se encaixem? Em nome de Jesus, corte madeira. Para que eles estavam cortando madeira? Para ampliarem a casa onde eles aprendiam o ministério profético. Eu te dou uma palavra nessa noite: faça alguma coisa pela casa de Deus. Na medida que a angústia te aflige, que o aperto vem, se dedique cada mais aos talentos que Deus lhe deu. Se dedique cada mais aos dons que Deus lhe entregou. É incrível como a gente é parente da avestruz. Quando a luta chega, a amargura chega, o azedume chega, a frustração chega, a gente abandona a igreja. Não vou mais para o culto, não vou mais atuar. Pastor, eu estou renunciando ao meu cargo. Ei, você está indo pela via inversa. Olha o texto bíblico: como amaste a palavra da minha paciência, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que advir sobre todo mundo. Olha o louvor. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Corta madeira. Está difícil? Corta madeira. Está amargo? Corta madeira. Está na luta? Corta madeira. Vontade de chorar? Corta madeira. Faça algo na casa de Deus, faça algo no reino de Deus. Ageu 1:8: subi ao monte, trazei madeira e edificai a minha casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado. Na medida que você decidir servir o reino de Deus vai abrir sobre a sua vida. As pessoas tendem a pensar que todas as vezes que o pastor sobe no púlpito, o pastor está tranquilão, sem luta nenhuma, tudo perfeito. Olha como Deus usa. Eu queria ter essa vida tranquila para Deus me usar desse jeito. Você sabia que às vezes a fonte para ser usada é exatamente o sufoco, a luta e a batalha? Você sabia que às vezes os processos da vida de quem está pregando está no nível de que a vida está tirando o leite, quando acaba tira manteiga, e quando acaba tira sangue, mas é exatamente na disposição de continuar servindo, porque na medida que você serve o povo de Deus, Deus faz o seu reino se abrir sobre a sua vida.
Então essa mania sua aí, não pastor, eu estou triste hoje, não vou tocar, eu estou triste hoje, não vou cantar, eu estou triste hoje, não vou para a igreja, eu quero que o Senhor coloque outra pessoa no cargo no meu lugar, porque eu não estou bem. Você está indo na contramão. Corta madeira. Na medida que você corta madeira, Jeová vai ampliar a tua tenda. Só quem entendeu, digam glória a Deus. Eu quero ouvir glória a Deus lá da internet. Vamos lá, para as coisas se encaixarem, eu termino. Clame. Fala aí com o seu vizinho, clama. Olha o texto no versículo de número 5. Derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você sabia que às vezes é necessário você entrar no seu quarto, no seu banheiro sozinho? Às vezes é necessário deixar a mulher na cama, o filho, a esposa, o esposo na cama e sair do quarto e ir para o lugar mais recanteado da casa e ajoelhar e dar uns 2 murros na parede, uns 2 murros no chão e dizer: Jeová, eu não estou suportando. Clame, clame, o seu clamor chega aos céus. Aleluia. O problema é que nós somos uma geração de plástico. A igreja da minha geração é uma igreja de plástico, bonequinha, oração bonitinha, louvor bonitinho, pregação bonitinha, é tudo poético, parece que engole manteiga para pregar, parece que engole manteiga para cantar, orar, aquela oraçãozinha bem feita, e se a lágrima vier, não pode escorrer, é assim, ó. Ah, santo, aprende a lavar a face de lágrimas, aprende a banhar o rosto de lágrimas, aprende a fazer aquela cara feia, porque ninguém chora bonito, então aprende a fazer aquela cara feia, que a boca entorta, mas que você está chorando e se derramando na presença de Deus. Aleluia! Chega de igreja de vitrine, chega de igreja de plástico. Deus está querendo crentes de coração quebrantado. Clame, clame que Ele vai te atender. Clame que Ele vai te surpreender. Aleluia. Os pastores da Assembleia de Deus de antigamente pregavam contra a maquiagem. As irmãs não podiam maquiar não, e se maquiasse eu já vi muita irmã ser disciplinada, era um Deus nos acuda. Mas eu estou começando a achar que na verdade eles pregavam contra, não é porque era um pecado, é porque as irmãs não podiam chorar. Hoje não, hoje a maquiagem já tem umas aí à prova de lágrima, chora e não borra, tem ou não tem? Outro virou chique. Mas antigamente, irmão, chorou, fazia o riacho. Aí as irmãs evitavam chorar para não borrar a maquiagem. Então, ou você compra uma que não borra, ou não usa, mas chora. Chora na presença de Deus. Aprende a clamar.
leva a tua alma à presença de Jesus. Chorar pelo quê? Está aqui. Você quer que as coisas se encaixem? Olha o que ele diz assim: ah, meu Senhor, ele era emprestado. Chorar pelo quê, pastor? Por reconhecer as suas fragilidades, por reconhecer os seus déficits. Eu estava aqui rachando na maior tranquilidade, mas agora eu tenho que admitir que o machado não era meu. Só quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, só quando nós reconhecemos os nossos problemas, só quando nós reconhecemos os nossos hábitos ruins, Deus tem a oportunidade de fazer o ferro flutuar. É uma luta reconhecer as fragilidades. Reconheça que você tem limitações. Não queira viver como se fosse imbatível. O machado é emprestado. Deus vai encaixar todas as coisas, mas você precisa cortar madeira, clamar, reconhecer as suas fragilidades. E aí eu vou concluir te dizendo 2 coisinhas e a gente encerra. Segredo para que as coisas se encaixem: saiba para onde ir quando não souber mais o que fazer. Para onde você costuma correr quando está no sufoco? Para onde você costuma ir quando está em apuros? O rapaz aqui chamou o profeta. Ai, meu Senhor, era emprestado. O profeta perguntou: onde caiu? Eu estava observando hoje à tarde que Eliseu utiliza muito a pedagogia das perguntas. A pedagogia, as perguntas faziam parte da pedagogia de Eliseu. Por exemplo, quando a mulher vai clamar dos credores que queriam levar seus filhos, ele pergunta: o que tens em casa? Agora o machado cai e ele pergunta: onde caiu? De repente ele chega na casa da sunamita, que faz um quarto para ele, e ele pergunta: o que podemos fazer por ti? Quando ele cura Naamã pela oração da sua lepra, pelo mergulho no Jordão, e Naamã vem lhe dar presentes, e ele diz: não quero teus presentes, pode ir embora. Naamã vai embora. Quando Naamã vai lá em cima, Geazi para e pensa assim: mas rapaz, eu vou perder a chance de ganhar umas pedrinhas de ouro, vou atrás. E Geazi corre atrás de Naamã, chega lá, solta uma mentira: vou ganhar tempo. Solta uma mentira e ganha ouro, prata e roupa, e volta de fininho e esconde. Quando ele aparece na sala, Eliseu pergunta: por onde tu estavas? Aí Geazi diz assim: eu não saí de casa, meu senhor. Eliseu diz: porventura não foi contigo o meu espírito quando tu saístes em busca daquele sírio para receber ouro e prata? Outra vez ele pergunta. Por que Eliseu pergunta? Porque a pergunta revela a posição que você está. A pergunta te revela onde você deveria estar. A pergunta provoca você para descobrir onde Deus deseja que você esteja. Onde caiu? Para onde você vai quando você está em crise? Quando o homem diz a Eliseu onde caiu, a Bíblia diz que Eliseu pega um pedaço de pau, um galho, joga no lugar, e o texto diz que o ferro flutuou. E Eliseu diz: levanta. Levanta aqui não é porque o rapaz estava sentado. Levanta aqui é: sai do teu abatimento, sai do teu desânimo, sai da tua frustração. Levanta.
Volta para a tua posição, te coloca no teu lugar de novo, levanta, porque Deus está fazendo milagres. Aí Eliseu diz: pega o machado, e ele estendeu a mão e tocou e tomou o machado. Eu quero concluir te dizendo nesta noite: Deus vai te fazer tocar o milagre com a tua mão. O Senhor vai abençoar a tua mão de tal modo que você vai tocar o milagre que a tua alma deseja. Só quem crê e recebe, faça de glória, glorifique, aplauda, enalteça, abra sua alma. Deus vai fazer o teu trabalho florescer. Os frutos do teu trabalho serão colhidos. O trabalho das tuas mãos não será perdido. Porque o escritor da epístola aos Hebreus diz: Deus não é injusto para esquecer a vossa dedicação com a qual o servis. Fica em pé, por favor, quem puder. Se não te incomoda, fala com o irmão do seu lado. Você vai tocar o milagre. Ouça o que eu estou dizendo. Este ano, Deus vai te tirar desse aperto de anos. Ele vai entrar na tua causa e vai entrar na tua casa. Tuas mãos vão tocar o milagre. A Bíblia diz que onde José colocava a mão, Deus fazia prosperar. Erga as suas mãos aos céus assim comigo e ore comigo. E diga para o Senhor com as suas palavras: abençoa as minhas mãos, para que onde eu tocar, o Senhor faça prosperar. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça, ministre sobre você e diga para o Senhor: me dá ideias, me dá ideias. Abre a minha mente, me faz perceber as oportunidades. Ministre, seja profeta sobre si mesmo, seja profeta sobre a sua própria vida. Oh, aleluia! Deus vai abrir caminhos incomuns. O Senhor te dá ideias novas. O Senhor estabelece sobre a tua vida guia, orientador espiritual, coerente, apaixonado, fiel à sua palavra e ao seu evangelho. Haverá sobre ti a bênção do Senhor, e esta bênção te fará prosperar e não te trará dores. Corta o machado, corta a madeira. Não se afaste daquilo que Deus te entregou, porque você se chateou, se frustrou, desanimou. Eu sei que a luta muitas vezes é maior do que você pode suportar, mas se entrega ao Senhor e diz para Ele: o vento balançou meu barco em alto mar, mas eu não temo mais o mar. Minha fé está firme em Ti, a minha alma está confiando em Ti. Aleluia, glória a Deus. Pastor, alguém me disse uma palavra que me desanimou, alguém me disse uma palavra que me entristeceu, alguém me disse uma palavra que tirou a minha vontade de servir. Alguém olhou para mim e disse: quem você pensa que você é? Oh, meu amado irmão, você é escolhido de Deus, escolhida de Deus. Ele não te deu talentos para agradar as pessoas, te deu talentos para glorificar o seu nome. Senhor, abençoa as mãos do teu povo. Abençoa as mãos do teu povo. Abre sobre os teus filhos, Senhor, uma experiência de milagres e intervenção divina.
aquilo que está desencaixado, Senhor, coloca no lugar, coloca em ordem, conserta, Senhor querido, o machado, a pá, a enxada, arruma a casa, arruma a vida deste homem, desta mulher, na área que ele ou ela está precisando de intervenção do céu. Arruma, ajusta, faz um milagre, sopra um vento do teu favor sobre esta vida. Na autoridade do nome de Jesus nós profetizamos, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus.